pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. E estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. Então, antes da gente começar o nosso vídeo, vamos deixar aquele um minutinho clássico para você fazer a sua oração, para que este vídeo seja muito proveitoso e que você possa se aproximar de Deus para que esse vídeo seja melhor ainda. Então, um minuto rolando para você. Pronto, todo mundo fez a sua oração, então vamos recapitular a nossa lição da semana. Lição de número 10, que tem como título Viver o Evangelho. E o texto-chave da lição 10 é o seguinte: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos suas obras. Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, de 8 a 10. Então, texto famoso, né, que somos salvos pela graça e não por obras, tá? E o resumo da semana, a prévia da semana é o seguinte: nossas obras de misericórdia e compaixão para com os necessitados não devem ser vistas como legalistas. Ao contrário, quando vemos como Deus nos amou, também percebemos quanto Ele ama os outros e nos convida a amá-los. Assim como recebemos, também doaremos. Então a ideia da lição dessa semana é a questão do ajudar por quê? Por que eu ajudo as pessoas? Essa é a questão geral da lição. E é isso que a gente vai discutir nesses próximos minutos, tá? Contamos com a ajuda de vocês, com a participação de vocês interagindo e tal. Então, a grande questão que a gente tem que ter em mente para a gente recapitular essa lição é por que a gente ajuda. Por que ajudar aos necessitados? Por qual motivo eu faço isso? Tá? E a primeira pergunta que eu solto na roda eu quero que você me responda e vocês também. O que a gente tem que fazer diante das injustiças sociais? O que fazer diante das injustiças? Pessoas tendo mais, outras não tendo nada, uns com muito, outros com pouco. O que nós, como cristãos, podemos fazer para, não digo corrigir, mas para dar uma ajudada nesse aspecto? A gente fazer a nossa parte, que é ajudar quem está precisando. Mais alto que eu não sei que está saindo som. A gente fazer a nossa parte, que é ajudar quem está precisando. Sim. Então nós cristãos, a lição ela fala que nós devemos lutar pelas necessidades dos menos favorecidos. Só que essa luta a gente não pode confundir com revolução, porque a gente sabe que Jesus ele dividiu a história entre antes e depois dele. Só que Jesus nunca foi um revolucionário. Jesus nunca foi aquele cara que chegou e fala: não, eu vou tirar esse cara aí o governador aí de Jerusalém e tal, vou tirar ele, porque não sei o que lá. Mano, não, cara. Jesus nunca protestou. Jesus não era revolucionário. Jesus ele fazia: tem que resolver aquela questão, beleza, então eu vou lá e eu faço a minha parte. Tem que ajudar aquela pessoa com comida, tem que ajudar aquela pessoa com moradia, tem que ajudar aquela pessoa com dinheiro. Vou lá e vou ajudar essa pessoa. É o que Jesus fazia, né? Tem que curar aquela pessoa. Não, eu vou batalhar porque o governo tem que dar hospital. Isso é certo. Isso é certo. Só que
não estou dizendo que o que é certo é você ir e lutar nesse sentido de revolução. O certo é a gente buscar isso. Só que a gente não pode depender disso. Porque fica muito cômodo. A gente vê as pessoas precisando de comida, precisando de emprego, precisando de saúde, precisando de dinheiro. E a gente fala, tá errado, né? Coitado, tadinha, que Deus abençoe. E a gente joga tudo na mão dos outros. A gente joga na mão das autoridades. A gente joga. E a gente, como cristão, o que temos feito, né? Então nós temos que lutar pelos menos favorecidos, como Jesus fazia, sem revolução, sem briga, uma luta nesse sentido de você ir e ajudar e se interessar por eles e se preocupar com eles. Isso que é lutar por eles, né? Então, no mundo de injustiça, um mundo onde muitos têm muito, quer dizer, poucos têm muito e muitos têm pouco, nosso papel é ir e entrar em contato com as pessoas que têm pouco e ajudá-las, né? Seja numa comida, seja no dinheiro, sei lá. Mas nosso papel é não nos confortarmos com a injustiça social e acharmos que tudo isso quem tem que resolver são as autoridades. Lógico, mas nós temos um papel a cumprir nisso também. Porque Deus nos designou para isso e porque Jesus fazia isso. O quê? Ajudar as pessoas, ajudar no alcance que nós temos, dando alguma coisa, doando algo, ajudando a fazer isso, ajudando a fazer aquilo, tal. A gente não vai resolver o problema pela raiz. Isso sim, não é papel nosso. Mas nosso papel é talvez resolver o problema ou pelo menos ajudar uma pessoa, uma família, sabe? Aqueles que entram em contato conosco, né? E orar para que o resto se resolva, né? E orar por essas pessoas também, mas a gente se preocupar com elas e lutar pela causa delas, lutar nesse sentido de preocupação, né? E a lição traz aqui que a oração que nós temos que ter nós temos que ter nós temos que pedir um coração voltado para os pequeninos, orar para que Deus coloque no nosso coração a compaixão e o desejo de ajudar os pequenos, né? E isso tem relação total com a nossa relação com Deus. Só que a gente não pode se confundir que fazer só isso não é ser próximo de Deus, como o povo de Israel fazia, né? Eles faziam rituais, eles faziam jejum, eles cumpriam a lei, eles faziam um monte de coisa. Enfim, eles eram assim, em comunhão, eles eram top. Só que isso não fazia com que eles ficassem próximos de Deus. E o que você acha? Como que a gente pode se aproximar de Deus verdadeiramente? Se aproximar dele nesse sentido de cumprir o que ele pediu. Repete a pergunta. Como que a gente pode se aproximar de Deus e cumprir aquilo que ele pediu? Proximidade com Deus, como que a gente tem isso? De forma que ele deseja, da forma que ele deseja. A gente começar com uma comunhão diária? Sim, lógico. Primeiro contato com Deus? Importante. Sim. Durante o dia? Sim. E durante o dia? Como que a gente se mantém com Deus? Fazendo aquilo que ele pediu. Ajudando os necessitados? Ajudando, porque é o que é justamente o que Isaías fala. Isaías fala isso, que é o povo, né? O povo fazia jejum, o povo fazia um monte de coisa, Só que aí Deus chega para eles e fala: mas o jejum que eu pedi não era você ir lá soltar os presos inocentes, você cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Então o que Deus mostra? Que para você estar próximo dele, não adianta a gente fazer jejum, não adianta a gente guardar o sábado, não adianta a gente ir na igreja. Não é só isso, né? Para estar próximo de Deus, não é só isso. Proximidade com Deus é uma equação. A gente consegue a proximidade com Deus quando a gente tem a comunhão nossa com Ele, mas também quando a gente ama o próximo, quando a gente serve o próximo, quando a gente se relaciona com o próximo, quando a gente ajuda o próximo. Isso faz parte dessa equação de proximidade com Deus. Porque não adianta nada nós sermos cristãos de banco, como a gente fala, como a gente chama aí. Ou seja, você vai na igreja, você cumpre tudo bonitinho, você é especialista em lei.
Você cumpre as leis de uma forma perfeita. Você guarda o sábado, você não adultera, você não mata, você não rouba, você não tem inveja de ninguém, você não põe o nome de Deus em vão, você não faz nada. Beleza. Só isso. Só isso. Não é isso que Jesus fez. Assim como não é só a gente ir e ajudar meio mundo e ficar nisso. Viver uma vida de pecado. É pra ter empatia. Sim. Que sentido? Empatia, tipo, você ajudar o próximo porque você pensa, se eu precisasse disso, eu ia querer que me ajudasse. Também. A gente tem que... o Antigo Testamento fala: ame o próximo como você mesmo, né? Moisés escreveu. E Jesus, ele complementou, ele falou: ame o próximo. Na verdade, Jesus, ele aumentou. Ele falou: ame o próximo como eu vos amei, né? Então, quando a gente olha para o próximo e a gente busca fazer aquilo que nós gostaríamos, a gente tem para com o próximo a misericórdia que Deus tem para conosco, porque é justamente o que o resumo falou. A parte do resumo: Ele ama os outros e nos convida a amá-los. Mas um pouquinho antes do resumo: ao contrário, quando vemos como Deus nos amou, também percebemos quanto Ele ama os outros e nos convida a amá-los. Então é exatamente isso, a questão da empatia, você se colocar no lugar daquela pessoa e você fala: pô, cara, Deus me ama, e Deus é misericordioso comigo, e Deus me ajuda, e Deus me abençoa, e Ele ama aquela pessoa também, assim como Ele me ama. Então a gente passa a amá-lo, a gente se coloca no lugar dela, né? E a gente tem essa ideia de que Deus, os mesmos cuidados que Deus tem para conosco, Ele tem para com aquela pessoa, né? E nós somos instrumentos para Deus abençoar outras pessoas. Seja imagina você, quantas famílias necessitadas que você conhece que oraram a Deus pedindo comida e Deus te levantou para entregar comida para essa pessoa, um dinheiro, um hospital, sei lá o que, mas pessoas que oram por ajuda, e Deus usa quem para enviar ajuda? Pessoas, cara, pessoas. Tem uma história rapidinha, já contei, do pastor Luiz Gonçalves, que ele conta que, depois você puxa no YouTube, ele conta que um determinado dia ele estava passando por muita dificuldade. E ele se ajoelhou na casa dele, e ele se ajoelhou e orou. Começou a orar: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho comida, e eu estou precisando de comida, enfim. E ele orou. E quando ele terminou de orar, a campainha dele tocou, mas foi imediato, assim. Ele terminou de orar, a campainha dele tocou, e era uma pessoa, um homem, eu não lembro, era uma pessoa oferecendo uma cesta básica para ele. Sabe? E cara, então Deus, para abençoar outras pessoas, Deus levanta pessoas. São os filhos de Deus, abençoam pessoas. Entendeu? Então esse é o nosso papel. Lembra, proximidade com Deus não é só guardar a lei. Assim como proximidade com Deus não é só ajudar os outros. É os dois. É você obedecer a Deus, é você ter comunhão com Ele, é você sim fazer o seu culto matinal, é você orar antes de dormir, é você orar para comer, é você orar para sair, é você ler a Bíblia, estudar a lição. Isso também. Mas também é você ir ajudar os pobres, ajudar os moradores de rua, ajudar amigos seus, os dois. Isso é ser próximo de Deus. Então, ser próximo de Deus é uma equação. É ter comunhão com Ele e servir ao próximo. E a lição também mostra como que a gente serve ao próximo. Ela traz aqui 3 tópicos assim que nos ajudam. Primeiro é servir aqueles que necessitam, né? É justamente o que nós temos falado aqui. É a questão de ajudar o outro, faz parte da questão de proximidade com Deus. Ajudar quem precisa, seja com dinheiro, com comida ou com algum outro tipo de ajuda. Isso faz parte também. Depois, servir apesar das diferenças. A questão da acepção de pessoas. Você prefere um, mas o outro se deixa de lado porque ele é diferente, porque ele é assim, porque ele tem dinheiro, porque ele não tem dinheiro, porque ele falou isso de você. É a questão de amar o inimigo. É você ter compaixão para com os seus inimigos. Entendeu? Então, como Pedro. Eu não sei se você já leu, está lá em Atos. Pedro, ele tinha muito preconceito com quem não era judeu. E aí Deus um dia deu uma visão para ele e disse para ele: Pedro, para com esse preconceito, com essa diferença que você faz entre as pessoas, porque todos precisam de mim,
Todos são meus filhos. Então não é porque a pessoa é de outra religião que a gente não deve ajudá-la. Às vezes eu não digo nem religião cristã. Nós temos as denominações, mas às vezes a pessoa é ateia. Às vezes a pessoa é de outro segmento, ela é judia, ela é muçulmana, sei lá, ela acredita em outra coisa, ela não acredita em nada. É amar a pessoa, é servir a pessoa independente das diferenças. Entendeu? E independente do que essa pessoa fez e faz para a gente. Isso é difícil, mas quem envia a força é Deus. E a questão de nós servirmos na seara, né? Com certeza. Jesus falou o quê? A seara é grande, mas os trabalhadores são muito pouco. A seara é grande, mas os trabalhadores são o contrário. Exato. Então, Jesus falou, a seara é grande, mas nós temos poucos trabalhadores. Quem são os trabalhadores? São os que servem a Deus, né? Os filhos deles que são usados como mãos dele. E a gente tem que servir nessa seara. O que é a seara? É o mundo com famílias desestruturadas, com pessoas sem o que comer, com pessoas sem o que vestir, com pessoas sem casa, sem saúde. Essa é a seara. E nós somos os trabalhadores. Então nós temos um papel a fazer. Nós temos uma responsabilidade sobre nós, né? Então nós temos que ter essa ideia, que nós estamos dentro de uma seara para trabalhar, para ajudar, seja da forma que precisar, da forma que nós tivermos condições, né? E orarmos também para que Deus nos dê condições de ajudar quem precisa, né? E a lição também traz aqui um ponto muito interessante, que ela faz o símbolo, tipo, nós temos dois braços. E aí nós temos, com um braço a gente segura a mão de Deus, e com o outro braço a gente ajuda quem precisa. Então não é só nenhum e nem outro. Não é você se agarrar só nas coisas da igreja, você se agarrar na Bíblia, você se agarrar na lição de escola sabatina, no culto e ficar por isso. Também como não é só você agarrar na ajuda ao próximo, em trabalhos filantrópicos, em trabalhos voluntários, em sei lá, em fazer só essas coisas e esquecer o resto. Então, lembra sempre disso, nós temos dois braços. Com um braço, a gente segura a mão de Deus, a gente se conecta com Ele. Com o outro braço, a gente serve o próximo. Essa é a pegada, essa é a proximidade com Deus. Essa é evangelho verdadeiro. É isso que Jesus pediu. É o que fala o verso também, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, não vem de vós, de Deus, onde obras para quem quer. Aí o verso 7 fala que nós somos feitos para fazer boas obras e tal. Exatamente. Então é como se o primeiro verso 8, ele mostra esse braço com Deus. Então pela graça somos salvos. Braço que está ligado com Deus. Porque pela graça ele permitiu que estivéssemos ligados a ele. Beleza. Aí no próximo verso ele fala que nós somos feitos para boas obras. O outro braço, para a gente usar o outro braço. Então lembra, um braço a gente segura a mão de Deus, a gente se conecta a Ele, como comunhão pessoal, e com o outro braço a gente serve. Essa é a pegada. Isso é cristianismo. É isso que Jesus fazia. Um braço aqui, outro braço ali. E os dois trabalhando juntos. Entendeu? Você com Deus, você com o próximo. E você serve. Olha que interessante. Você está com o braço aqui segurando a Deus. E aí com o outro braço você está segurando a mão do próximo. Você é uma ligação entre o próximo e Deus. Você serve como uma ponte de conexão entre o próximo e Deus. E é por meio de você que muitos vão conhecer a Deus. Né? Isso é interessante. Então que a gente tem que ter sempre isso em mente. Que nós temos os dois braços. E nós temos os dois braços da fé também. Um se liga a Deus, o outro se liga ao próximo, serve o próximo, ajuda o próximo. Isso é cristianismo. E isso é o que Jesus fez e o que ele pediu que a gente fizesse. Né? Isso é pregar o Evangelho. E como que a gente pode ajudar quem precisa? Nós já comentamos sobre isso em outras lições também. Primeiro a gente
tem interesse por eles, a gente se preocupa com eles, busca entender o que está acontecendo com eles, quando a gente percebe que tem algo errado. Lógico, às vezes um morador de rua, pessoas assim, é mais fácil de a gente detectar. Mas às vezes a gente percebe problemas nas pessoas que a gente tá junto, amigos, família e tal. E a gente percebe que essa pessoa tá diferente, tá com um problema aqui e tal. E a gente se interessa por ela, a gente vai atrás. Nós estamos no mês de setembro, né, que é o setembro amarelo, questão de suicídio, questão da ajuda. E cara, você ajudar uma pessoa que está com problemas psicológicos, uma pessoa que quer se matar, também é ajuda. Também é servir o próximo. Você se preocupar com ela, você se interessar por ela, também é servir ao próximo. Faz parte de cristianismo isso também. Então, quando a gente se preocupa com o problema das pessoas, a gente deixa o egoísmo, a gente deixa a ganância, a gente deixa o eu de lado, e a gente serve a pessoa, a gente se importa com ela, isso é cristianismo. Isso é uma forma de ajudar, uma forma boa de ajudar, uma forma que ajuda a gente a ajudar. E depois, quando a gente convence outras pessoas a ajudar. Então, que você que é da igreja, você tem seus amigos, ou de fora também, cara, é juntar essa galera e falar, mano, vamos ajudar tal pessoa, você fazer em grupo, você recruta novas pessoas para fazer uma ação, para ajudar alguém, entendeu? Algo mais planejado. Nós somos cristãos no dia a dia também. Quando alguém... Não, só no sábado. Sim, exatamente. Então nós somos cristãos no dia a dia, na nossa rotina, quando tem que ajudar um morador de rua, uma senhorinha, sei lá. Nós somos cristãos, só que também nós somos cristãos para planejar as coisas. Cara, quero visitar aquela pessoa, quero ajudar aquela pessoa que não tem o que comer. Então, ó, chama a galera, chama os amigos, pessoal, seja da igreja, seja da faculdade, seja da família, sei lá. Recruta a galera e faz isso. Pessoal, vamos lá ajudar ela, vamos, entendeu? Então nós somos cristãos em todo momento, tanto no presente quanto no futuro. Né? Planejar as coisas, chamar outras pessoas, né? E se você tem se sentido inútil para Deus, ou você tem se sentido uma pessoa inútil, Isaías mostra, e a lição fala disso, que o segredo, um meio de você deixar esse pensamento e esse sentimento de lado, é você servir as pessoas. Sirva as pessoas, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, porque Deus quer abençoar pessoas por meio da sua vida. Então, nós como cristãos temos uma responsabilidade, a responsabilidade de ajudar, a responsabilidade de servir ao próximo. Isso é uma responsabilidade nossa. Não adianta a gente só orar para que Deus abençoe aquela pessoa que não tem o que comer. Deus quer abençoar aquela pessoa, mas Ele quer abençoar ela por meio de nós, por meio de seus filhos. E se você é um filho de Deus, saiba que você é um instrumento dele. Então que você se disponibilize a ajudar. Ajudar se importando com a pessoa, buscando ajudá-la, buscando entender o que ela precisa, sem fazer acepção de pessoas, né? E lutando pelos pequeninos, lutando pelos oprimidos, por aqueles que a sociedade não liga. Isso é ser cristão. Isso é viver o Evangelho, como diz o título da lição. Né? E ter a ciência de que não é porque a gente faz isso que a gente está salvo, mas é porque nós fomos salvos que a gente faz isso. É porque nós somos salvos que a gente ajuda. Lembra, nós somos a ligação entre o próximo e Deus. É uma consequência, né? Você ser salvo e querer salvar os outros. Mais alto que você está saindo. É uma consequência. Quando as outras pessoas que são próximas de você... E talvez assim, nem quem seja próximo. Que você conheça, ou Sim. que você tenha uma feição, sei lá. Sim. Aí vai indo. E a outra pessoa também vai querer salvar outras, e vai indo, e vai indo. E vai ser a consequência. É uma ligação. Você vai ligando com uma pessoa, essa pessoa se liga com outra e tal. E é a questão da empatia. Então, você ama porque Deus te amou. Porque Ele te ama. Porque Ele te abençoa. E a gente fala, abençoa outras pessoas. E também tem a questão do ver e fazer, que é o que trouxe a lição de quinta-feira. Veja e faça. Cara, a gente está numa época em que no Facebook a gente vê as pessoas falando da Amazônia, a gente vê as pessoas falando da fome, a gente vê as pessoas lutando pela sociedade e tal. Isso é muito legal. Isso é show de bola. Só que não pode ficar só nisso. Você vai lá e compartilha. Legal, olha, compartilha a foto lá. Temos que acabar com isso.
Temos que acabar com isso. Mas o que a gente tem que fazer? Não é só postar um negócio, não é só falar, não é só ver. É ir fazer. Sabe? Não é só se comover com o que o Facebook mostra, com o que o Instagram mostra. Tá difícil. Não é só se comover com o que o Jornal Nacional mostra. Olha que judiação, cara. Tadinho dessa pessoa. Tá, cara, é você se comover e você ir lá e fazer o que puder. Sabe? Não às vezes para aquela pessoa, mas para as pessoas que você conhece que precisam de algo. Sabe? É a mesma coisa. Você quer salvar, tô dando um exemplo, você quer salvar a floresta, mas você joga lixo no bueiro. Cara, você quer acabar com enchente, mas você joga sofá no rio. É um negócio meio... É assim, é a mesma coisa. A gente quer acabar com a fome na África, mas a gente não dá de comer pro mendigo que está na porta da nossa casa. Entendeu? É ver e fazer. É sair e parar de jogar as responsabilidades pros outros. Ah, não, pode deixar que o presidente cuida. Ah, não, pode deixar que o prefeito cuida. Ah, pode deixar que a polícia cuida. Não, cara. Não, é ver e fazer. Sabe? Ah, ela tá precisando de comida? Vou lá. Tá precisando de roupa? Vou lá. E aí entra isso, junta a galera e faz negócio, entendeu? É ver e fazer. Nós somos cristãos, nós temos que fazer e orar para que Deus nos dê um coração de serviço, um coração de compaixão, um coração que se preocupe com os pequenos, com os excluídos, com aquelas pessoas que a sociedade não liga. Então que a gente possa orar por isso, para que sejamos cristãos verdadeiros, que Deus transforme nosso coração diariamente. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Então, eu acho que é isso. Se você tem alguma coisa, comenta aí, curta aí o vídeo, compartilha, manda pro pessoal e que a gente possa servir. Lembre-se, serviço. Por quê? Lembra, agora respondendo a pergunta do começo. Por que servir? Para ganhar a salvação? Para ficar de bem com Deus? Não, como resultado. Lembre-se, só serviço não leva pessoas para o céu. Assim como legalismo também não leva pessoas para o céu. O que leva pessoas para o céu? Os dois. É aquilo que você falou. É um resultado, é uma consequência. Quando a gente ama a Deus, a gente entende, a gente é convertido, nós guardamos a lei e como consequência a gente ama o próximo. Essa é a junção. Essa é a equação da proximidade com Deus. Busque isso nessa semana. Cuide da sua comunhão pessoal e cuide dos outros também. Tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê um coração que ame ao próximo, que o Senhor nos dê um coração de compaixão, um coração que se preocupe com os pequenos, Senhor. Por favor, que o Senhor nos ajude a parar de jogar a responsabilidade para os outros e que o Senhor nos dê condições para ajudar. Que a gente ame as pessoas, que a gente se preocupe com elas e deseje ajudá-las. Dai-nos o coração assim, por favor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha o alarme aqui. Então, para a gente fechar, nosso texto-chave, Efésios, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, que sejamos luz, que a gente leve bênçãos para as pessoas e que a gente seja a ponte entre elas e Deus. Que você tenha um ótimo sábado, que você tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana também, e que você se aproxime de Deus verdadeiramente, que você seja as mãos dele aqui na terra. Então, um beijo, fiquem com Deus. Amém. O pessoal já tá indo. Deixa eles irem. Na central.